tenho que casar essa sua manchete com a do France. Porque o France está dizendo aí que tem um senador do PL que está enfronhado no BO das emendas, France. Isso, Amadeu, e senador de um estado que também tem uma série de deficiências financeiras. Polícia Federal liga senador do PL a suposto desvio milionário de emendas parlamentares no Maranhão. Troca de mensagens com deputados acusados coloca Eduardo Gomes na investigação. Vamos ver. A Polícia Federal pediu a abertura de um inquérito para apurar suspeita de desvios relacionados a emendas parlamentares do senador Eduardo Gomes. O pedido foi feito dentro da Operação Emendário, que investiga 3 deputados do PL denunciados pela PGR. Ao analisar celulares, a polícia encontrou mensagens em que um ex-assessor de Eduardo Gomes cobra o pagamento de valores de Carlos Lopes, secretário parlamentar do deputado Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão. Na troca de mensagens em fevereiro de 2022, Carlos Lopes fala com uma pessoa identificada como Lisoel Assessor e é cobrado a respeito de um pagamento. Eduardo Gomes tem um ex-assessor chamado Lisoel Bezerra. O interlocutor apontado como sendo senador diz: "O cara mandou". Lisoel então responde: "Tô esperando ele falar aqui comigo". No dia 26 de fevereiro, as cobranças continuam. "Bom dia, Carlos. Alguma novidade? A caminhonete chegou? Os 18 não precisa resolver mais. Eu paguei ontem. Resolva os 122. Bom dia. Estou sem cara para falar alguma coisa para você. Não foi resolvido nada, não chegou nada. Ninguém me atendeu ontem nem resolveu nada. Fiquei sem telefone ontem. Não sei quando vão fechar isso porque não me respondem nada. Essa é a situação de agora na minha vida". A conversa continua no dia 10 de março. "Estou avisando que estou conseguindo os 122 para pagar quinta-feira 127. Então cancele a conta de depósito, porque vai ser em outra conta para colocarmos. De 3.120, você só resolveu 1.579. Então falta muito ainda. Eu sei quanto falta. O que mais estou fazendo é para quitar com isso e acabar de uma vez por todas com essa situação". Amadeu, o senador Eduardo Gomes, que é do PL de Tocantins, e essa transação, de acordo com a investigação da PF, seria com o deputado Josimar Maranhãozinho, que é do PL do Maranhão e já foi personagem de uma manchete na semana passada aqui no Agora Brasil, também envolvendo a suspeita de desvio de emendas parlamentares. Então, ao que tudo indica, é um esquema interestadual para desviar essas emendas parlamentares. E essa transação em específico, captada nas mensagens obtidas pela Polícia Federal, envolve um montante de 1,3 milhão de reais. E o ex-assessor do senador tocantinense queria ali o repasse imediato de pelo menos 150 mil reais para uma viagem. O restante seria repassado depois. Então, uma imoralidade, Amadeu, em 2 estados que estão ali entre os mais pobres da federação, com índices de desenvolvimento baixos, como é o caso do Maranhão e do Tocantins. Enquanto isso, ao que aponta a Polícia Federal e essa acusação a parlamentares desviando esse montante. É realmente absurdo. Agora, esse pessoal ali do Departamento da Polícia Federal que coloca nome nas operações, é bem criativo. Então, adorei. Emendário. Agora, olha, eu vou fazer... Operação Emendário. Vou fazer mais uma vez o papel de advogado dos diabos. Faça. Poxa, deputado, um senador, não dá para confiar nesses prefeitos, professor. Eles mandam a parte, tudo acertadinho. Olha, eu te mando aqui 20, me devolve 8, fica com 12. E os prefeitos não querem devolver a parte do senador e do deputado. Não dá para confiar. Gente, tem que ter ética até entre ladrões. Que é isso? Professor! O triste, o Francis lembrou do Maranhãozinho, né? Tinha sido falado a semana passada. E se nós puxarmos aqui, viu, o Google, vai...
tantas outras notícias semelhantes, acusações graves. Claro, alguém vai falar assim, mas houve condenação penal. Não, nós estamos falando na esfera das acusações. A Polícia Federal faz o seu trabalho, é evidente. Eu não sei o que acontece depois. Agora, a questão é que dificilmente nós veremos uma boa notícia em relação a isso. O que é uma boa notícia? Evidentemente, a penalização daqueles que desviaram o dinheiro público, né? Se for comprovado, evidentemente. Mas, porém, isso não acontece. E pior, tem o outro lado da moeda, que é o eleitor, né? Até que ponto o eleitor brasileiro e desses estados e desses deputado e senador são sensíveis a essa questão? Ou encontram no parlamentar alguém esperto e gostaria de ser igual? Tem certas questões que a gente tem de pensar. Que eleitor é esse? Já teve a frase do Francelino Pereira, do Piauí, hein? Governador de Minas e presidente da Arena, que era o maior partido do Ocidente, como ele falava. Que país é esse, né? Então, que eleitor é este? Mariano. Eu acho uma vergonha, Amadeu, para a Câmara Federal ainda ir confrontar o Senado, né? O Senado, afrontar o Congresso de maneira geral, afrontar o Supremo, né? Eles pedem só transparência, mecanismo de transparência dessas emendas, e aí a gente está vendo esse resultado. Agora, uma enxurrada de denúncias, como o professor falou aí, a PF fazendo o papel dela, pode ser que agora, né, eles criem algum mecanismo de, sei lá, de diminuição, de vergonha, de medo, o que é difícil, né? O eleitor, o professor Vila perguntou aí, parafraseando Francelino Pereira, que eleitor é esse, né? Professor, acho que esse é o eleitor que, quando chega no tempo da eleição, recebe ali os agrados na hora do voto, e aí ele não quer nem saber se o senador está no emendário, se o deputado federal é ficha suja, ele entra na cota do colégio, né, do parlamentar, e vota, ainda pede voto. Infelizmente, isso aí foi o João Cláudio Moreno, professor Vila. Ele foi um artista piauiense brilhante, um dos grandes do Brasil. Ele, quando eu fui candidato a prefeito em 2016, eu conversei com ele porque ele tinha sido vereador. Aí o João Cláudio disse uma frase para mim, que depois eu fiquei pensando nessa frase. Ele disse, Amadeu, só tem um cidadão que é pior do que político. Tem alguém que é pior, só tem um cidadão pior do que político? Quem é? O eleitor. Não sei se responde a sua pergunta, viu, professor? Mas o João Cláudio disse isso. Só tem um pior. É o eleitor, do que o político, é o eleitor.